Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, é isso mesmo. Carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Só com a apresentação de Jesus aqui, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, meu coração, ele se espreme, como diz o salmista, como óleo na fumaça. Esse é um tipo de mensagem que eu vou ser sincero para vocês. Eu prego porque eu estou pregando uma sequência, porque eu acho que nenhum pregador em sã consciência separa esse tempo para pregar sobre isso. É uma mensagem muito doída quando você estuda. A Bíblia diz que ela é uma espada cortante, e como eu fui cortado por essa palavra, e eu sei que muitos aqui também serão, mas nós não estamos aqui para ouvir o que queremos ouvir, amém? Nós estamos aqui para ouvir o que Deus preparou para falar conosco. Ao final tem um bálsamo, tá bom? Eu prometo. Vai doer, mas ao final vai ter um bálsamo. Vai continuar doendo, mas um bálsamo um pouquinho anestésico. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e deles tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a mais longa das cartas, certamente. Como já viemos estudando, nós estamos sempre trazendo aqui o aspecto profético de cada uma destas cartas, dizendo que elas representam um período da história da igreja. Eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta. Eu pensei até em colocar em slide, mas eu falei, não, vamos manusear a Bíblia, amém? Profeticamente representa a igreja apostólica, a igreja do período do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. É a igreja que deixou o primeiro amor. O Senhor fala para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A segunda igreja foi a igreja de Esmirna, a igreja perseguida,
A igreja purificada pela perseguição. Contra a igreja de Esmirna, o Senhor não expressou nenhuma condenação. Ela foi purificada pela perseguição. Ser crente nos dias de Esmirna, no 2º século depois de Cristo, era estar disposto a morrer. Morrer era uma possibilidade próxima, possibilidade concreta, real, por amor a Cristo. Então essa igreja foi uma igreja que o Senhor não a repreendeu em absolutamente nada. A igreja purificada pela perseguição. A terceira igreja foi a igreja de Pérgamo. A igreja a partir de Constantino, a partir do ano 313 de nossa era, foi quando a igreja tornou-se a religião oficial do Império Romano. E foi a partir de Constantino, a partir dessa mistura da igreja com o Estado, que a igreja começou a receber misturas, né, do mundo. Começou a haver um sincretismo religioso. Se tornou a igreja imperial. E hoje nós vamos estudar sobre Tiatira, a quarta igreja. Profeticamente, Tiatira representa a era a partir do ano 600 depois de Cristo, ou seja, a Idade Média em si. A Idade Média, que foi o apogeu do Império Romano até o ano 1517, ou melhor, não do Império Romano, desculpa, da Igreja Romana, não do Império, da Igreja Romana. O Império Romano acabou bem antes. A Igreja Romana atingiu o seu império nesse período em que ela dominava o conhecimento, em que ela dominava a informação, em que ela podia excomungar reis, que todos temiam. O Papa se tornou um poder político, o papado, um poder político maior do que os próprios reis. Uma igreja riquíssima, uma igreja poderosíssima. Então, aquela igreja poderosa, aquela igreja perseguida, lá de Esmirna, em Pérgamo, ela se mistura com um Estado. E o sincretismo religioso começa a entrar dentro da igreja. E depois de Constantino, né, e depois do ano 600, melhor falando, ela então se consolida como poder. Ela se consolida de forma política. E tudo aquilo que tinha começado a entrar na igreja se tornou cada vez mais forte. O sincretismo religioso se iniciou em Pérgamo e se oficializou, se confirmou, se consolidou na época representada pela igreja de Tiatira. A primeira vez que a palavra Tiatira, a cidade de Tiatira, é citada está em Atos, capítulo 16, quando a Lídia, que vendia púrpura, né, uma comerciante de púrpura, tinha uma fábrica de púrpura em Tiatira, ela se converte, a primeira mulher a se converter da Ásia, quando Paulo prega em Filipos, e ela está ali, Atos 16, 13 e 14, depois vocês leem. Vamos ao texto de Apocalipse. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Essa descrição do Senhor, de ter os olhos como chama de fogo, simboliza o poder que Jesus tem de penetrar nos nossos pensamentos e nas profundidades, nas intimidades do nosso ser, do nosso coração. Os olhos dele são como chama de fogo, ou seja, é capaz de penetrar. É isso aqui, o sentido é esse. Que nada pode escapar aos seus olhos. Seus olhos são como chama poderosa, que derrete o que está na frente, né? que é capaz de derreter e de abrir caminho para que tudo seja visto. Esta figura está dizendo que Jesus conhece todas as situações que acontecem na igreja. Ele conhece absolutamente tudo que se passa no interior de cada crente. Daniel escreveu sobre Deus dizendo: ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Apocalipse capítulo 5, 6, referindo-se a Jesus, diz que ele é o Cordeiro
que tem 7 chifres e 7 olhos. Eu sei que imaginar Jesus como um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, para os nossos padrões estéticos, é algo grotesco, né? É uma figura meio MIB, é uma coisa assim, meu Deus, 7 olhos, 7 chifres. Mas claro, é uma figura, é uma linguagem, né, figurada. 7 chifres significa o poder pleno. 7 é plenitude, e 7 chifres é o poder pleno, significa que ele é onipotente. E 7 olhos significa onisciência, a capacidade de conhecer tudo. Jesus vê perfeitamente tudo e sabe absolutamente tudo que acontece no universo e na igreja. Por isso